Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui devidamente com o meu cafezinho, minha caneca da tia Aquilina, Nina Bobardi. Nada como começar o dia com café, né? Muito bom. Pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício bem interessante, um exercício que ativa os dois lados do cérebro, né? O lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A gente vai trabalhar com prototipagem rápida, com um material muito simples que eu gosto bastante e tendo uma base muito interessante. Então, o material que a gente vai utilizar hoje é papelão, caixa de papelão que eu desmontei já. Eu deixei aqui separado também, talvez eu utilize esses palitinhos de churrasco, fita crepe, talvez eu utilize cola e, claro, né, estiletes. E a minha régua de aço, que ainda não foi devolvida, está sendo substituída por essa reguinha antiga que eu tenho de acrílico. Além disso, precisaremos, aliás, pode ser uma própria régua, já será útil para a gente fazer as medições. Por que as medições? Porque hoje, para atuar, né, para trabalhar com o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, nós utilizaremos uma base bem interessante, que é um quadro, eu só rabisquei aqui para vocês verem, mas é um quadro de um cara muito interessante, que é o famoso Peter Cornelius Mondrian. E quem é Peter Cornelius Mondrian? Para os mais íntimos, é o famoso pintor neoplasticista holandês Piet Mondrian. Ele ficou muito conhecido quando ele abdicou de pintar as paisagens, principalmente depois de passar um tempo em Paris, onde ele conheceu Pablo Picasso e outros pintores desse período, né, início do século XX. E quando ele retornou para a Holanda, junto com outros pintores, formou o movimento De Stijl, era uma revista, O Estilo, e lá ele fala sobre a necessidade de se abstrair nas pinturas, né, desses desenhos, dessas técnicas mais formais, dessas paletas de cores mais complexas. E aí ele falava que deveria ser apenas a pintura de modo simples, né, uma representação natural ou concreta. Então a nova ideia para ele, ela ignorava a particularidade de aparência da forma e das cores naturais. Ele dizia que deveria encontrar uma livre expressão na abstração da forma e da cor, sempre utilizando as linhas retas, horizontais e verticais e as cores primárias. As obras do Piet Mondrian são muito conhecidas mundo afora, inclusive vocês muito provavelmente já fizeram pesquisa ou já fizeram trabalho ou já viram. Há alguns anos atrás tinha eu me lembro de uma exposição que foi montada aqui no Brasil sobre o Mondrian, muito interessante, muito bonita. Estava em São Paulo, visitei ela em São Paulo e tive a oportunidade de visitar com os alunos da Brás Cubas também. Nós estávamos numa viagem de estudos para Brasília e no Centro Cultural Banco do Brasil tivemos a oportunidade de vê-la também. Nós vamos trabalhar com essa composição, que é a composição número 2 do Piet Mondrian. Coloquei aqui para vocês verem. Então a gente vai apenas abstrair das cores nesse momento. Vamos construir uma
base e nós faremos toda a composição sobre esta base. E a brincadeira, né, que é uma brincadeira séria, é a gente, com as técnicas simples de maquetaria e prototipagem, conseguir constituir um elemento formal, uma forma extremamente coerente e agradável, com um peso visual agradável. Então iremos aguçar o nosso lado direito e também o nosso lado esquerdo do cérebro. Nós vamos transformar este elemento em um elemento de 3 dimensões. Então tá aqui o quadrinho, composição número 2, aqui com as medidas para que vocês possam construir, tá? Ah, professor, mas a sua já está pronta. Eu deixei ela pronta, na verdade, porque eu queria ela um pouquinho mais espessa, para talvez utilizar, né, espessura, para talvez utilizar os palitos, eu precisaria de uma base um pouco mais firme, então eu montei uma, mas não tem problema. Faremos outra agora, de modo muito rápido. Então eu vou pegar aqui um pedacinho de papelão, vou aproveitar que já está vira para facilitar, né? Tá aqui uma basezinha. Quanto tem essa base? Vamos pegar direto aqui para falar para vocês. Eu tenho 12, eu tenho 2, mas aqui eu tenho mais ou menos meio centímetro, tá? Então eu posso falar em 14,5. No outro sentido, eu tenho 12, eu tenho 3 e eu tenho mais meio centímetro, então eu posso falar em 15 centímetros e meio. Então eu tenho aqui 12, 2 meio centímetro, então eu tenho 14,5 centímetros. E aqui eu tenho 12, 3, 15 com mais meio centímetro, 15,5, tá? Então é isso. Vou começar as minhas, deixa eu só ver a posição correta, porque ela tem uma leve diferença. Tá aqui. Então vou fazer a minha marcação. A primeira marcação que eu faço é dos 3 centímetros. Está certinho, um pouquinho mais de 3 eu deixei. Só não precisa ser exato, tá? O princípio não é esse para esta maquete de protótipo. Para as outras maquetes, vocês verão que é importante que haja uma exatidão nas medidas, né? Senão a gente não consegue fazer. Então, tá aqui, tracei a primeira linha. Aqui eu vou deixar 1 centímetro. Vou dividir isso aqui mais ou menos em 2. Pronto. Aqui eu vou demarcar os 2 centímetros. Eu marquei um pouquinho torto, não tem problema não, deixa assim mesmo. E aí o próximo aqui eu vou marcar 6. Muito rápido, né, pessoal? Então tá aqui. Inverter aqui o lado da minha caneta. Meu cafezinho está esfriando. Tá aqui, tenho mais uma base para trabalhar para a minha maquete.
Então, agora eu começo a utilizar a minha criatividade, pensar o que é que podem ser, né? Eu vou trabalhar com uma base só, enfim, eu tenho duas aqui que eu mostrei para vocês. E agora a gente precisa começar a pensar nestes elementos como elementos em 3 dimensões. Tem um cara muito interessante que se chama Francis Chin, e ele tem um livro, inclusive está na bibliografia de vocês, que ele fala sobre a forma, o espaço e a ordem. E ele discute vários conceitos iniciais que tratam da elaboração das formas, é como se ele fosse primeiro compondo, mostrando como é que ela se compõe, depois mostrando como é que ela se decompõe, e mostrando a articulação das mesmas. É muito interessante os conceitos que ele trabalha. Então, primeiro, ele fala que, primeiro que eu digo com relação à forma tridimensional, ele fala que ela é composta dos planos, né? Então eu tenho primeiro um plano de piso, depois eu tenho os planos de parede e por último eu tenho um plano de cobertura. Com isso eu tenho um elemento em 3 dimensões. O que ele está querendo dizer? Que eu tenho, se a gente pensar nos eixos cartesianos, eu tenho um eixo numa linha X, um eixo de profundidade numa linha Y e um eixo de altura numa linha Z, tá? Então, o que a gente vai fazer, eu tenho já o plano X de largura, o plano Y de profundidade e agora a gente vai estabelecer os planos Zs, os planos que compõem essa volumetria, conferindo a altura para as mesmas, tá? E aí ele fala uma série de outras coisas muito interessantes. Então, por exemplo, ele fala sobre as formas puras, como elas se articulam, a possibilidade de eu pegar uma forma pura, deixa eu pegar alguns bloquinhos, que vai ajudar nessa explicação. Isso é uma forma pura e eu posso adicionar, né? Então, quando eu faço isso, eu estou adicionando aqui por um contato maior, né? Aqui por um contato menor, mesma coisa, mas eu posso ir adicionando o conjunto das formas, ó. Então eu vou criando uma outra forma a partir do momento que eu adiciono elementos. A mesma coisa pode ser, eu tenho uma forma, eu vou lá e retiro algo dessa forma. Por exemplo, eu retiro e crio um novo elemento. Ou eu posso retirar ainda mais. Eu adoro protótipo por conta disso. A gente corta sem medo de ser feliz. Então, de uma forma pura, eu fui lá e subtraí. Então, eu utilizo um conceito de adição e um conceito de subtração da forma. E a partir disso, a gente consegue estabelecer novos elementos formais que dialogam de uma forma diferente com o entorno e com as visuais, tá? Então, isso é bem interessante o livro dele, recomendo para vocês. Francis Chin, Forma, Espaço e Ordem. Está na bibliografia complementar de vocês. Claro que ele fala sobre várias outras possibilidades. Neste exercício, nós usaremos só esses 2 conceitos, neste momento, que são os conceitos talvez mais simples, tá? Então, tá aqui as nossas bases. Então, vamos começar. Eu não quero que vocês copiem a forma que eu vou criar aqui. Aliás, eu nem sei o que eu vou criar. O que eu quero que vocês façam, pelo contrário, é usar a criatividade de vocês e construírem alguma coisa nova, diferente, tá? Então, eu vou começar com uma prancha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me programar
eu quero fazer alguma coisa com esse elemento maior, com esse quadrado maior que tem 12 por 12. Então eu vou ver se eu acho alguma lâmina aqui que tenha 48 centímetros. Vou medir, eu usei uma, pode ser a régua, mas pode ser o escalímetro, na escala para 100, tá? Aqui eu tenho 30, esse não dá, tem que ser uma lâmina maior. Acho que essa lâmina aqui, vamos ver. Essa 40, 48, essa dá. Então, o que eu vou fazer, ó? Se eu sei que eu tenho 12, 12, 12 e 12, eu quero trabalhar com essa forma aqui, né? Então eu vou primeiro verificar se eu tenho alguma peça de papel que tem exatamente todos os lados nela, para que eu não precise ficar cortando e juntando, cortando e juntando. Isso se chama planejamento, né? Eu quero que seja uma coisa mais ágil e mais prática, e eu quero fazer esse volume de forma muito ágil e muito prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha. Ó, tem 12. Vou marcar 2 vezes porque eu vou precisar fazer uma linha de corte. Vou marcar mais 12. Vou marcar mais 12 e vou marcar mais 12. Pronto. Fiz a marcação. Vou passar uma linha para vocês verem. Estou fazendo de canetinha, vocês não precisam, vocês podem fazer com qualquer outro material. Só estou fazendo com ela para facilitar a visualização de vocês, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Então eu já tenho os lados que eu vou usar. Eu venho com o meu estilete. Notem que o meu estilete, ó, ele tá exatamente, né? Eu fiz a marcação exatamente na direção da onda do papel, o que vai me facilitar o corte muito. Então eu vou destacar essa área aqui dos 12. Ó, passei uma vez, não cortou, não tem problema nenhum. Deixa eu ver como é que ficou do outro lado. Tá bom, foi só um risquinho. Aqui, ó, então vou vir aqui. Aqui eu vou fazer só um corte, só para romper a primeira lâmina de papel, que é aquilo que a gente falou. Deixa eu ver se, ó, pronto, já tá me facilitando. Eu não vou romper o papel todo, tomem muito cuidado com isso, pessoal. Mesma coisa aqui, ó. Então, vamos lá. Uma formiguinha. Assim, ó, legal. Vamos para a terceira. Legal também. E aí nessa última, ó, eu também não cortei. Isso aqui é uma jogadinha que a gente pode fazer que nos auxilia, tá? Inclusive no momento da gente colar, pôr a fita, enfim. Esse lugar eu teria que separar, porque eu não vou usar essa face, eu tenho as 4 faces. Então o que eu fiz? Eu fiz esse corte aqui igual aos outros e eu vou cortar um pouquinho mais aqui, ó. Aí esse sim eu vou separar, ó. Passo uma vez, passo 2 vezes. Pronto. Separei. Mas essa área eu não vou utilizar. Mas eu também não posso, como ela é muito espessa, se eu, ó, olha que legal. Eu dobro e eu tenho uma área de contato para colar. Só que ela é muito espessa e eu não quero que dê essa altura, né? Eu quero que dê uma altura menor. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou retirar, ó, com muita calma essa parte do papel, ó.
Pronto, tirei 2 folhas, a ondulada e uma lisa, fiquei com uma folha lisa, então eu tenho uma área a mais de contato para fazer a colagem, tá? Então olha que legal. E aí eu posso pôr por dentro, ela fica bem legal, e eu fecho a minha forma. Então agora eu vou com a fita crepe, pôr a fita de modo que eu pegue metade da minha folha, faço a junção, ó que legal, faço a união e quanto tempo eu demorei para fazer isso, pessoal? Pouquíssimo, né? Ó, tá pronto o meu volume. Então a primeira coisa que eu fiz, vou colocar na posição correta, né? Ó, eu já tenho um primeiro volume. Só que esse primeiro volume, ele tá muito pesado. E eu não quero nada muito pesado. O que é esse pesado? Ó, ele tá, né, muito alto e ao mesmo tempo ele está demasiadamente grande, né? Visualmente falando, ó, vou virar para vocês. Ele tá muito pesado. Aí eu vou fazer uma brincadeira, olha, eu quero que esse volume ele tenha aqui, ó, um corte, um diagonal, para criar um novo desenho dessa forma, né? E eu quero que ele saia desses 2 pontos até chegar neste ponto aqui. Legal, como eu já tenho a forma montada, né? O que eu vou fazer? Eu vou virar para esse lado, porque este lado aqui, ó, é o que eu tenho a fita, é o teoricamente o menos estruturado, e eu vou cortar para este lado que é o menos estruturado. Então eu vou fazer aqui, ó, de modo muito simples. Faço uma marcação com mais ou menos o volume que eu quero. Quero um pouquinho mais, então. Aí eu pego e trago para cá, vou transferir. Aliás, vou fazer diferente, vou fazer isso e vou fazer isso aqui, ó. Vou criar um... Pronto. Ó, então eu fiz este desenho. E aí, sem medo, pessoal, venho com o estilete aqui, ó. Deixa eu ficar em pé. Cuidado com a mão, né? A mão sempre distante da lâmina. E, ó, seguro, né? Pra facilitar o corte e afastar. Pronto, tem um corte. Aí eu venho aqui, ó, mesma coisa. Afasto a minha mão da lâmina e venho cortando. Por isso que eu gosto muito do papelão. Ele é muito ágil, muito prático. E eu posso fazer qualquer brincadeira. Pronto. Olha que legal, eu já tenho uma forma um tanto quanto diferente. Ó, vou colocar aqui aquele peso visual que eu tinha, olha como ele diminui, né? Então eu vou voltar isso aqui, ó, e eu vou retirar. Olha a diferença no peso visual que eu tenho. Ah, mas agora ele ficou um pouquinho solto aqui, professor. Não tem problema, isso é protótipo. O intuito não é ficar uma maquete de aparência muito bonita. Pelo contrário, o intuito é ser uma maquete rápida, ágil, para que eu possa... Vou até pôr mais um aqui, ó. Pronto. Que eu consiga fazer um estudo da forma, tá? Então tá aqui. Ah, mas eu achei agora, né, olhando, que ele ficou... Isso aqui ficou bem interessante, mas esse outro lado,
ele precisava de um desenho, eu gostaria de fazer um desenho com uma abertura, alguma coisa assim. Não tem problema, você vai lá, marca qual é a abertura que você gostaria de fazer. Gostaria de ter uma abertura aqui, ó. Uma grande abertura. Elas vão se encerrar, mas eu não quero destacar essa área, tá? Eu quero manter essa área. O que eu vou fazer? Também de modo muito tranquilo, ó. Eu tenho que tomar cuidado para não cortar a parte de baixo. Então, ó, não cortei. Continuo indo de modo muito devagar. Se você vê assim, nossa, eu preciso cortar, eu tô com medo, pega um papel, coloca por dentro, ó. E aí você faz o corte, você sabe que até você chegar na última camada vai demorar muito. Então você pode... Ó, agora eu já sei que cortou e eu não cortei a folha de baixo. Mesma coisa, ó, ela chegou aqui, mas não cortou a outra. Aqui é a mesma coisa, posiciono de baixo e... O fazer ágil não significa fazer rápido de qualquer jeito, tá? Olha que legal. E aí quando eu monto a forma, por isso que eu gosto desse tipo de papel, porque ó, eu posso dosar o tamanho da abertura, ó, eu quero essa abertura aqui, não, eu quero essa abertura maior. Como ele é um perfil que dobra, ó, pronto. Agora me parece mais interessante. Vou dobrar um pouquinho mais aqui também. Ó que legal. Pronto. Agora eu tenho esta forma aqui, ó. Então, essa é a minha base. E aí eu tenho um elemento formal aqui, ó, quando eu tenho estas visuais, e quando eu olho de fora, eu tenho estas visuais totalmente diferentes. Então, esse é uma coisa. Aí vamos supor que eu queira utilizar mais algum elemento desse meu quadro para fazer alguma coisa mais interessante. Então, de repente, eu quero trabalhar agora com esse outro aqui. Mas eu não quero que esse outro ele fique muito próximo da base, né? Então, eu vou medir também, ó, a diferença aqui agora, olha, é que eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho, ó, vou pegar isso com as medidas, eu tenho 2 em um sentido e 3 no outro, certo? Se eu tenho 2 num sentido e 3 no outro, eu preciso fazer a conta para ver se eu consigo atingir essa medida com uma lâmina. Então eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 2 e já não dá. Então eu preciso de outro pedaço de papelão. Isso é ótimo, né? Por isso que eu gosto do papelão, ele é muito, muito em conta. Muito fácil de usar. Eu vou cortar aqui para deixar uma face bem bonitinha, né? Bem retinha. Aqui, ó. Pronto. E aí eu vou começar então a marcar. Eu vou ter 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3 e eu preciso de uma linha para colar, certo? Tá aqui. Vou desenhar para vocês verem. Aqui vai ter uma coisa legal que eu quero que vocês percebam. Vamos supor que a gente queira fazer ele completo, com a tampa e com a parte de baixo, né? Então eu vou traçar direto aqui para vocês entenderem, depois eu preencho, vai ajudar na compreensão. Aí vamos supor que ele vai
Ele não é essa altura inteira. Então eu vou descontar essa altura, né? Como é que eu vou fazer para descontar essa altura? Então, se eu tenho 3 aqui, eu tenho uma tampa. Quando eu virar, a minha tampa tem 2, certo? O 3 eu já tenho, porque a largura ela dobra, mas a minha profundidade vai ser os 2, que é esse aqui. Então eu marco aqui, ó. 2 aqui nesse sentido, 2 nesse sentido. Aqui para ajudar. Opa, não é aqui, desculpa. Vou marcar os 2 aqui. Isso aqui é a tampa, ó, dele. Então, o meu corte, ele é aqui, ó. Esse aqui eu errei, tá, pessoal? Ele é aqui, ó. Isso aqui, ó, eu não vou utilizar. Esse aqui também não existe. E aí é só eu cortar. Então, novamente, eu venho aqui, ó. Primeiro eu vou destacar essa lâmina inteira. Sem pressa. Ele é rápido, mas eu não tô correndo, tá? Aqui, tirei, já destaquei uma parte. Vou destacar outra que eu não preciso, ó. Pessoal, ó, percebam como é mais difícil eu cortar no sentido contrário à lâmina, a onda do papel. Ó, tenho que passar várias vezes. Professor, mas eu tenho uma tesoura que é ótima, eu posso usar? Pode usar, sem problema nenhum. Ó, vou inverter o lado. Tem esse pedacinho aqui, ó. Vou até fazer o contrário, para não correr o risco de... Notem que meus dedos ficam sempre longe da área de corte. É muito fácil a gente sofrer um pequeno acidente, né? Então sempre, ó, olha a projeção dos meus dedos em relação à área de corte, a lâmina, sempre distante. Quando eu faço maquete, sempre muita atenção, principalmente nos processos de corte, tá? Aqui. Vou inverter agora aqui, só para... É o mesmo processo, isso aqui que eu fiz, tá, pessoal? Do cubo, o exercício que vocês já fizeram. Na verdade, eu estou seguindo a sequência. Eu não precisaria fazer isso, mas como eu quero fechar todo esse elemento, né, é mais fácil eu fazer isso do que ficar cortando, separando todas as partes. Ó, pronto, tá aqui. E aí agora eu faço aquele processo normal nosso, né? De fazer o corte só no primeiro ou primeiro e segundo lâmina de papel. Ó, aqui já foi. Aqui já foi. Opa, aqui já foi. Ó. Aqui também já foi. Vou inverter porque eu tenho pouca área aqui, não quero. Tá tudo aqui bonitinho, ó, só dobrar. Esse último, né, que é a minha área de colagem, eu vou destacar, ó. Eu só cortei uma lâmina, então peraí, vou cortar mais uma lâmina. Posso até me aproveitar que eu já tenho aqui o... Ó.
Eu acho papelão extraordinário para maquete, para esse tipo de maquete. Então tá aqui, ó. Olha que legal. Eu venho, dobro, tenho a minha área de contato para colar e depois eu ponho o topo aqui, ó, e a parte de baixo bonitinha e eu tenho meu volume. Então vamos fazer isso agora, né? Então vou pegar a fita, faço a fita aqui, dobro até eu encontrar pronto, ó, tá formado o meu. Ah, eu não quero que fique aparecendo muito isso. Não tem problema, se você não quer que apareça, você apoia e corta. Ou se tiver uma tesoura, você pode fazer isso com a tesoura. Mas pra mim não tem problema nenhum. E aí eu venho aqui, ó, e coloco as tampinhas. E eu vou no mais ágil mesmo, ó. Olha que legal, tá feito. Não tem muito segredo não. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Então eu tenho a minha base. Tá aqui. E eu tenho esse meu outro elemento. Deixa eu ver como é que eu vou deixar eles aqui para vocês verem melhor. Vou colocar na... Vou fixar com a crepe mesmo, tá? Então... Só para vocês conseguirem... Que aí eu posso levantar a maquete e mostrar para vocês. Ó, vou fixando por dentro. Então, eu gosto muito desse exercício de prototipagem, principalmente quando vocês estão em grupo, discutindo uma ideia, discutindo um projeto, e aí vocês ficam naquele plano imaginário que a gente fala de discussão, sabe? Então, muito melhor que o plano imaginário é quando a gente consegue discutir uma forma real. E aqui a gente consegue ver qual é esse contexto da forma. E aí vocês podem, todos vocês, fazerem e apresentar para os colegas. Então isso é muito legal. Pronto, aqui ele já tá, ó, tá presinho. Esse é o resultado que eu tenho. Ah, mas eu quero agora fazer uma brincadeira de ter um corte, que é só pegar, riscar e fazer o corte, tá? Então olha que legal. E aí o outro que eu quero prender, a mesma coisa. Eu poderia com uma cola prender, poderia inclusive com o auxílio de um palito furar, perfurar, e ele me ajuda a estruturar isso aqui. Também seria muito fácil. Ah, professor, não entendi. O que é isso que o senhor está falando? Ó, posso pegar um palito. Claro que eu não vou precisar de um palito desse tamanho, né? Então, é só eu forçar um pouquinho. Faço um vinco e um pouquinho de força e pronto. Quebra onde eu vou utilizar. Aí eu poderia tranquilamente, ó, como ele tem uma pontinha bem fininha, eu furo, ele vai me ajudar a prender essa outra forma. Então eu vou colocar aqui, ó,
aonde eu quero. Vou demarcar e vou... Pronto. Tá demarcado. Agora eu posso pegar aqui, ó, e tá feito o meu elemento em 3 dimensões. Nossa, professor, mas que maquete feia, professor, de papelão. Sim, mas o intuito dela é a gente fazer uma discussão da forma, compor alguma coisa. E aí ela serve muito bem para este propósito. Ah, mas está caindo, não ficou bom? Não tem problema, eu posso usar isso aqui, ó, só para me ajudar a estruturar, que é outra possibilidade que eu tenho, ó. Ele me ajuda a estruturar. Eu venho com a fita e prendo, ó. Mesma coisa do outro lado. Aí que eu não queria encher de fita, mas aqui não tem, ó. Vou remover agora o palito, porque ele já tá ficando preso, ó. Pronto. Resolvido o nosso problema. Tá aqui a nossa primeira maquetinha, nosso primeiro volume. E vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer qualquer outra coisa. Olha só como é legal isso aqui, ó. A gente está estudando a forma e a gente começa a vislumbrar uma série de outras possibilidades, né? Então, agora eu descobri que, por exemplo, eu não quero mais essa forma tão apoiada, eu quero essa forma menos apoiada. Eu quero ela dando uma sensação de que está flutuando. Olha que legal. A gente inverte, a gente só precisa fixá-la na nossa base. Eu já vou aproveitar, já vou colocar umas fitas aqui por dentro. E eu posso criar com o mesmo volume uma arquitetura, uma composição estética totalmente diferente. Olha que legal. É uma outra forma, não é mais a mesma forma. Tá aqui, ó. Olha que legal. Então é isso, pessoal. Esse era o primeiro exercício que eu queria que vocês vissem. A gente pode pensar em alguma outra coisa rapidamente. Então eu tenho aqui esse é a outra. Eu falei de trabalhar com palito. Então nós poderíamos pensar. Eu vou tentar fazer alguma coisa bem simples e rápida. Então agora eu quero trabalhar com um emaranhado de estruturas. Então esse aqui eu já deixei uma base bem maior. Então eu preciso fazer esses furos, né? Às vezes o furo fica um pouquinho difícil. Você pode, com o próprio estilete, ajudar a abrir. Só não abra muito, porque senão depois ele não estrutura, né? Ó, já rompi, tá vendo? Pronto, rompi, eu tiro. Eu vou fazendo algumas marcações, ó. Cuidado com o dedo lá do lado de baixo, né? Do papel, para não furar o dedo. Fazendo movimentos e chega uma hora que ela, pronto, fura. Vou fazendo em todos os encontros aqui. Vamos ver o que pode sair dessa brincadeira. Vou pegar um outro, que esse aqui já tá ficando meio, o furo já tá meio ceguinho. O que eu vou fazer para vocês entenderem é isso aqui, ó, tá, pessoal? Eu vou, ó, criar uma base de apoio. Ó, conseguem perceber?
deixa eu ver onde mais eu quero fazer essa... Quero fazer mais ou menos aqui. Vamos fazer outros. Tô fazendo meio aleatório, tá, pessoal? Vamos ver o que sai aqui. Pegar uma com a pontinha nova, né, para ajudar. A pontinha nova já ajuda bastante. Então, tá aqui, ó. Fiz os furos. Vamos deixar essa aqui de lado, essa maquetinha de lado. E aí vou fazer essa brincadeira de... Vou encaixar. Vamos ver o que eu consigo tirar daqui. Ela é só para auxiliar, tá? Ela não vai... Eu tô usando a outra ponta agora, não tô usando a pontinha fininha, ó. Essa aqui precisa furar mais. Quando ele não estiver entrando, não tem jeito, é bom a gente fazer o furo, talvez até tentar encontrar o furo do outro lado e achar esse furo. Pronto. Rompeu, aí eu venho e chego mais próximo ali daquele ponto. Legal. Vai facilitar. Nada demais, né, pessoal? Vou trazendo, vou colocando, ó que legal. Tô formando uma pequena estrutura.
tive até uma ideia diferente agora. Vamos ver se vai ficar bom. Tem jeito, a gente começa a fazer, as ideias vão surgindo, né? Isso vai ser legal porque vai dar um efeito interessante. Eu vou deixar como se ela tivesse uma plataforma mais elevada, uma base de plano, um plano, né, de piso mais elevado. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que vai. Dá um efeito de que como se estivesse flutuando. E ajuda a estruturar ainda mais a minha base. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Agora sim, ó. Aqui eu passei. Dou uma acertada nas alturas, né? Tá. Tem uns que estão altos, uns que estão mais baixos. Vou dar essa... E aí agora eu vou fazer uma outra brincadeira. Vou usar também a fita, ó, já vou separando a fita em vários pedaços para me ajudar. Vou pegar mais palito e vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Não vou cortar, não vou quebrar o palito, nada, não é essa a intenção. Só quero ver como é que ficaria essa forma formada por palitos. Então, ó, vou passando aqui, ó, tranquilo. Passo fazendo um X, inverto a posição dele, tá presa. Vou na outra, faço a mesma coisa, respeitando a distância, ó. Ah, professor, não queria que ficasse assim branquinho, aparecendo. Faz com durex. O durex é mais fininho, é transparente, ele vai ficar mais leve, tá? Sem problema nenhum. Agora eu vou passar um aqui, mas eu vou passar em altura diferente. Então, vamos lá. Vocês veem como é rápido pra gente fazer o estudo da forma? É rápido, ágil e muito interessante. Passei um. Esse aqui ficou um pouquinho para baixo, errei a altura. Não tem problema, só soltar. Subo a altura correta e a distância, né, para ficar mais palitos aqui, né? Dá pra fazer com linha também, gente, enfim, dá pra... É que esse aqui é muito ágil, né? Ó, muito rápido, era isso que eu queria. Esse aqui eu vou passar em altura diferente, ó. Vou passar aqui embaixo. Vamos lá.
esse aqui também no meio. Esse aqui eu vou colar mais ou menos nessa mesma altura. E aqui eu vou colar outro. Muito rápido, né, gente? Ó, e vai saindo uma nova forma. Olha que legal. Ó. Deixa eu só acertar as alturas. Ó. Eu criei uma nova forma, só que agora toda de palito. E aí a gente poderia colocar ainda mais, né? Poderia fazer uma brincadeira aqui, ó, colocando mais estruturas, mais palitos, mais fechamentos, enfim. Mas o legal que eu queria mostrar para vocês é exatamente essa possibilidade que a gente tem, ó, de criar sobre uma mesma base, de modo muito simples e muito rápido, duas formas totalmente diferentes, de modo muito interessante e muito criativo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. É um exercício bem legal para ativar a criatividade e muito legal também para a gente aprender a fazer esses protótipos de forma rápida e fazer as discussões na sala de aula, no ateliê, tá bom? Um beijo, turma!